Muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 1º de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Funcionários da GM fazem novo protesto e montadora recua em medidas de contenção de gastos. A Assembleia Legislativa inicia trabalhos de 2019 com renovação de mais de 50% dos deputados. Por que o nosso estado está com temperaturas tão altas? E no esporte, Grêmio goleia São Luís na Arena em ritmo de treino. Internacional busca recuperação do Campeonato Gaúcho. Fique conosco, o Rio Grande começa agora. A GM desistiu de implantar um plano de redução de custos. A decisão foi anunciada aos funcionários após mais uma manhã de protestos em frente à montadora em Gravataí, aqui na região metropolitana. A mobilização paralisou as operações na fábrica entre a troca de turnos. A direção da GM encaminhou ao sindicato da categoria um documento sinalizando o recuo no plano de reestruturação da empresa General Motors. Deputados estaduais tomaram posse nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Com as eleições de 2018, a renovação passou de 50%. 27 parlamentares já eram da casa. Outras 28 cadeiras agora são ocupadas por novos nomes. O novo presidente do Legislativo Gaúcho é o deputado Luiz Augusto Lara, o mais votado da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, com cerca de 56 mil votos. O parlamentar já colocou os recursos da Lei Candir como uma das prioridades de seu mandato. A Lei Candir, nós temos já uma decisão do STF que o Congresso deveria regulamentar até outubro, não regulamentou, e o Tribunal de Contas da União agora tem que fazer os cálculos para ressarcimento. Então agora nós vamos pressionar o STF e o TCU para que faça os cálculos, para que a gente possa ter um título executivo, para na hora de termos que discutir o pagamento da nossa dívida, nós temos, no mínimo, também uma conta, homologada pela Justiça para poder negociar. Isso é o que pode nos garantir que o Estado do Rio Grande do Sul não entre em colapso, uma vez que o regime de recuperação fiscal, que seria uma outra alternativa, se não vender o Banrisul não vai acontecer. Eu acho mesmo que não tem que vender o Banrisul. É uma das únicas ferramentas de fomento e disputa muito bem com a iniciativa privada. Ao lado de Lara, foram eleitos os outros membros da mesa diretora da Assembleia para este ano. A primeira vice-presidência fica agora com Zilá Breitenbach, deputada reeleita pela 4ª vez e que prevê desafios neste governo. Hoje a gente gasta mais do que arrecada, é culpa de uma desorganização de 40 anos, não é de um e de outro governador, e não é culpa do funcionário também. A gente quer colocar, porque nenhum funcionário impediu que se organizasse um plano e um fundo de previdência. E hoje nós temos mais de 10 bilhões por ano de prejuízo, que é pagamento, não é prejuízo, é investimento daqueles que trabalharam no governo. Só que um governo que não tem dinheiro e tem que aportar para a sua aposentadoria mais de 10 bilhões por ano, ele tem que primeiro resolver esse problema. Com as eleições de 2018, mais de 50% da Assembleia foi renovada. 27 parlamentares que tomaram posse nesta quinta-feira já eram da casa. As outras 28 cadeiras são ocupadas por novos parlamentares. É o caso do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, que pela primeira vez faz parte do Legislativo Gaúcho. É uma renovação pautada por um sentimento que vem das ruas, um sentimento que vem da sociedade, de insatisfação com os rumos que a nossa política vinha tomando, e a votação de novos partidos ou de novos projetos dentro de partidos é um resultado disso, né? As pessoas estão cansadas dessa mesma velha maneira de fazer política, dessas mesmas ideias que vêm atrasando e represando o crescimento do nosso estado, e a gente está aqui para dar nossa contribuição nesse caminho. Outro nome da renovação é um conhecido torcedor gremista, o Gaúcho da Geral, que aposta em pautas definidas durante o mandato. Vai ter muito trabalho novo, muitas ideias novas, e a gente quer fazer parte dessa mudança. Então a gente vem com muita vontade, muita sede de mostrar algo diferente, né? E trabalhando em cima do pequeno agricultor, né? Do esporte como meio de inclusão social, né? Trabalhando a cultura gaúcha também para resgatar valores hoje perdidos, né?
Então essa é as nossas causas aí que a gente vai batalhar bastante e defender com muita honra aí. Quem está de volta após 16 anos fora da Assembleia é Luciana Genro, única representante do PSOL. Acho que o principal desafio é colocar na pauta da Assembleia Legislativa as soluções para a crise do Estado que não passem pelas mesmas de sempre, né? As mesmas que todos os governos recorreram, a privatização e o arroxo no funcionalismo e a retirada de direitos. É pautar o problema da dívida do Estado, é pautar os benefícios fiscais e a falta de transparência, é pautar a Lei Candir e a falta de ressarcimento do Estado, a nossa perda de ICMS, enfim, é mostrar que existe sim alternativas para que não sejam os servidores e o setor público que pague a conta dessa crise que realmente é muito grave. O número de representações partidárias aumentou de 13 bancadas para 17. Um dos partidos que antes não tinha ninguém no parlamento e agora ocupa 4 cadeiras é o PSL. Inclusive, dos 55 deputados eleitos, 2 desse partido tiveram o maior número de votos. O campeão foi o tenente-coronel Zuco, com mais de 166 mil. Fico muito feliz pela essa votação, já tinha comentado em outras oportunidades, é uma responsabilidade ainda maior e o desafio é de realmente unir o parlamento em prol das ações. O nosso Estado está desacreditado, os gaúchos estão chateados com uma crescente violência, com uma economia fragilizada, e eu espero que a gente deixe de lado um pouco essas questões de sigla e sim que a gente tenha a união para que as ações e que os projetos sejam em prol do Rio Grande, de forma coletiva e não individual. E hoje mais um dia de calorão aqui no estado, mas as temperaturas diminuíram um pouquinho, né, comparando com ontem, depois da chuva que chegou aqui em Porto Alegre. Elas devem ficar mais amenas, com possibilidade de mais chuva em várias regiões. Agora, quem vai para a praia, para quem vai, já tem que saber que o tempo não vai ficar muito firme, né? Vamos à previsão, então, tanto para o litoral norte como para o restante do estado. Aqui na capital, amanhecemos com 24 graus, as máximas vão até os 39. Em Caxias do Sul, na Serra, amanhecemos com 22 graus e as máximas vão chegar aos 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, máximas de 33 graus também com instabilidade. Em Erechim, mínimas de 20 graus hoje e as máximas vão chegar aos 32. E no litoral norte, como dissemos, o tempo não vai ficar firme, terá pancadas de chuva e as máximas devem chegar aos 34 graus. O calor segue também o drama da falta d'água na Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital. Nós vamos agora às últimas informações com o repórter Matheus Bonés. Nós estamos aqui na Lomba do Pinheiro, onde faltou água por uma semana. Hoje voltou, mas daqui a pouco pode sair de novo, né, Chayane? Sim, assim como a gente já está uma semana, né, pode ser que falte de novo. Veio hoje às 3 horas da manhã, a gente não sabe até que hora vamos ficar com água, né, porque a gente já está assim, ó, há 7 dias sem nada, um pingo na torneira não tem. Aí tem que estar juntando água, tem que estar abastecendo tudo para não ficar sem, né. E Chayane, estão acordados desde as 3 da manhã. E estão colocando já em baldes, em garrafas, em tudo que pode. Sim, desde as 3 da manhã só juntando. É balde, é garrafa, é panelão, é tudo para não faltar, né? Faltar não, só para manter a gente, porque senão não dá. E com esse calorão, assim, fica pior a situação da gente, né? E tem criança no pátio, então fica pior a situação. Aí a gente tem que fazer como pode, né? A gente tem água, como pode não ter, às 10 horas da manhã já pode faltar, que nem estamos acordados desde as 3 da manhã, mas pode faltar agora, nesse exato momento já falta água, daí a gente não sabe até que hora vai ter água, e eles não dão uma solução pra gente, né? O demais só fala, tá arrumando ali, tá arrumando aqui, e ao verão todo é a mesma coisa. E há quanto tempo vocês estão nisso? Há quantos anos, no mínimo? Olha, desde que a gente veio pra cá, mas nunca tinha faltado assim tanto, de direto ficar assim sem água. Nunca tinha ficado assim tanto tempo sem, né? Ia e vinha, mas nunca assim, de ficar 7 dias sem um pingo de água, nunca ficou assim. Primeira vez. Bom, boa sorte então, Chayane. Tomara que volte de vez a água, né?
E só lembrando também que a Defensoria Pública entrou com um pedido para o DEMAIS, cobrando explicações e soluções não apenas emergenciais, mas também definitivas. O DEMAIS já respondeu que precisaria de uma nova estação de tratamento, mas que, por enquanto, não há recursos para fazer. Tá certo, obrigada, Matheus. E agora a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né? As altas temperaturas. Vamos entender um pouquinho por que está tão calor nessa semana, principalmente em todo o Rio Grande do Sul. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio o geógrafo e também diretor do Centro Polar e Climático da URGS, Francisco Aquino. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lilian. Obrigado pelo convite. Já comentando sobre essa principal questão, né? É bom lembrar que no Rio Grande do Sul, ou a região de Porto Alegre, sempre teve e sempre terá verões quentes. Mas o que destaca desde o final do ano passado até hoje, ou até o próximo mês, sem dúvida alguma, é que a América do Sul inteira está anormalmente mais quente, em média 1 grau, 1,1 graus Celsius acima da temperatura. Então, considerando que o nosso verão, nós temos dias muito longos, o sol nasce cedo e se põe muito mais tarde. Então, a gente tem um período de radiação solar maior que do Rio de Janeiro ou maior que em Manaus. Então, faz o gaúcho entender por que o dia aquece tanto. Mas também temos que considerar que o Paraguai e a Argentina estão excepcionalmente quentes. Então, essa região muito quente gera áreas de baixa pressão que atrai vento e umidade da Amazônia. Então, torna uma região do centro desta área que eu falo muito mais quente. Só que, naturalmente, esse ar quente escoa para o Rio Grande do Sul. Sim. Então, se nós olharmos nos últimos dias ou no último mês, as anomalias máximas de temperatura, 37, 38, ou a sensação térmica, que é a combinação de umidade, vento e temperatura, é 42, 45 graus na Argentina e escoa para Porto Alegre, Santa Maria e assim por diante. Então, excepcionalmente, esse verão está sendo bem quente, anormalmente mais quente, e isso tem sido bastante observado, porque não são só dias quentes, são sequências de dias quentes. Muitos dias, inclusive. E quando nós temos mais de 3 dias em sequência, em que a noite é quente, e o que é uma noite quente? Em que a temperatura não baixa de 23 graus Celsius, você se sente desconfortável, você tem dificuldade para dormir, a transpiração do corpo não é legal, e o dia é quente. Então, a sequência desses dias quentes nós chamamos de ondas de calor. Por curiosidade, as ondas de calor são estudadas no Rio Grande do Sul desde os anos 1912. E atualmente eu tenho um aluno de pós-graduação no mestrado, no Departamento de Geografia. É muito recente, que estuda esse assunto. E nós observamos os dados que ainda estão submetidos a uma publicação ainda ontem num congresso nos Estados Unidos, mostram que as ondas de calor em Porto Alegre aumentaram em mais de 50% na última década. A última década é 2011 e 2018, não é 2011 e 2020. Então, se nós comparamos 2000 a 2010, nós tínhamos em média ondas de calor em Porto Alegre com até 10 dias. De 2011 para cá, elas passaram a ter 16 dias. Então, claro, fizemos a virar Natal, Ano Novo, uma onda de calor. Já deu quase um mês essa onda. Já deu quase um mês, isso. Então, com breves interrupções. Então, provavelmente, a tempestade que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul na tarde de ontem interrompeu as madrugadas quentes, então amenizou essa nossa sensação de calor, mas continua quente. E sabemos que a previsão climática para janeiro, fevereiro, março e abril é temperaturas acima da média para todo o sul do Brasil. Então, esperamos que tenhamos dias quentes, mas torcemos para que as ondas de calor sejam mais curtas ou até não ocorram. Pois é, e dentro até desse levantamento aí que vocês têm, que eu me lembre, em 2014, o verão de 2014, nós tivemos registros de 40 graus de temperatura. Foi a última vez que nós tivemos esse... Qual é o levantamento que vocês têm? Há quanto tempo isso não acontecia? Nós trabalhamos com os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, sempre observando velocidade do vento, temperatura mínima e máxima para o estudo das ondas de calor.
Mas provavelmente é 2014 que nós temos o recorde recente de ondas de calor e temperaturas extremas máximas. Porém, 2015, 2016, 2017 tivemos dias e ondas de calor, mas 2019 iniciou quase se comparando ou rompendo 2014. Sim. Então nós estamos aguardando, claro, o final do verão para ter um comparativo mais correto. Agora, o que é certo, dos nossos avós e dos nossos tataravós, os verões tinham dias quentes ou ondas de calor, mas eram em menor quantidade de dias e menor intensidade. Certo. Por outro lado, nós tivemos aí chuvas intensas a ponto de termos aí grandes estragos, né, em várias regiões do estado, essencialmente ali na fronteira oeste, né, onde foi a mais afetada. Também queria que comentasse a respeito disso e se há também o efeito do El Niño, né, de que forma ele atinge o estado. Bom, são duas perguntas muito importantes para o estado do Rio Grande do Sul. O El Niño, ele não está completamente configurado e eu costumo sempre dizer em sala de aula que para que o El Niño ocorra, o oceano precisa ter um padrão de anomalias de água quente e ele coordena uma mudança com a atmosfera. O que aconteceu em dezembro de 2018 até agora foi que o oceano está todo organizado para o evento do El Niño, mas a atmosfera ainda não respondeu a esse mecanismo. Então, a comunidade climatológica internacional hoje concorda que temos todas as condições para o desenvolvimento de um El Niño fraco, talvez a partir de março, abril, maio para frente. Momentaneamente, o nosso entendimento é que estamos numa fase neutra com todas as características oceânicas de El Niño. Mas o que isto influencia no Rio Grande do Sul no caso da chuva? Essa sutil organização do oceano, querendo perturbar a América do Sul, mas ela anomalamente mais quente, organiza a sua circulação de modo em que uma área de alta pressão se localiza preferencialmente desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, tornando os dias quentes e secos e fazendo com que as chuvas ou até os sistemas de instabilidades, as frentes mais fracas no verão, atinjam preferencialmente a Argentina, o Uruguai e o sul do estado. Isso fez com que esses contrastes gerassem tempestades muito severas, complexos convectivos de média escala, uma outra área de estudo do nosso laboratório. E elas foram responsáveis por anomalias de precipitação bem no oeste do estado, a região de Uruguaiana, Alegrete, etc., realmente tiveram precipitação quase que o dobro do esperado para essa época do ano. Mas é interessante comentar, de modo geral, no Rio Grande do Sul não choveu muito acima da média no estado, com exceções destas regiões no sul. E o prognóstico para março, fevereiro, é que chova acima da média no sul do estado, ou no sudoeste do estado, e talvez na média, temperaturas acima. Também é importante dizer que o Rio Grande do Sul é o estado, ou um dos estados campeões em desastres no Brasil, com esse tipo de evento. Então nós somos, em média, um estado que perde algumas dezenas de milhões de reais ano com situações de emergências, tanto em infraestrutura pública quanto privada. Tá certo. Agradecemos muito a sua presença aqui, o geógrafo Francisco. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e você não esqueça que nós estamos ao vivo aí no Facebook da RDC TV Digital. Acessa ali, coloca o teu comentário, a tua dúvida, a tua pergunta, que a gente traz aqui imediatamente. Vai ali na nossa live, faz teu comentário também. Estamos ao vivo no site, no Twitter. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. E amanhã é feriado, é dia de Nossa Senhora dos Navegantes, feriado em algumas partes do estado, né? Inclusive aqui em Porto Alegre. E a celebração por aqui vai iniciar cedo com uma missa às 7 da manhã na Igreja do Rosário. E depois a procissão segue pelas ruas, né? Vai do centro até o Santuário da Protetora dos Mares e Pescadores. Então a imagem vai percorrer a Rua Vigário José Inácio, as avenidas Mauá,
Castelo Branco, depois até Sertório, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, ali na Zona Norte. E a PTC informa que depois da procissão, a Avenida Sertório, entre a Presidente Roosevelt e a Voluntários da Pátria, vai seguir bloqueada. O transporte coletivo terá passe livre, os trens em Porto Alegre e Canoas terão intervalo de 10 minutos no final da manhã e início da tarde. E ainda lembrando, né, dentro do que abre, o que fecha aqui na capital, porque aqui é feriado, os shoppings terão abertura opcional durante a tarde, enquanto as praças de alimentação devem abrir às 11 da manhã, em média. Os supermercados devem abrir normalmente aqui em Porto Alegre. E ainda o Hemocentro do Rio Grande do Sul, mais uma vez, está pedindo ajuda e a solidariedade da população. Nessa época de férias, muita gente aproveita para viajar e os estoques de sangue, que costumam, né, ter algumas quedas, ficam bem abaixo da média nessa época. Vamos assistir na reportagem. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. Uma só doação pode salvar até 4 vidas. E o Hemocentro do Estado está com os estoques baixos. Por isso, quem estiver por Porto Alegre e puder colaborar, pode ir até a Avenida Bento Gonçalves, número 3722, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 da tarde. E para realizar a doação, é preciso que a pessoa esteja em boas condições de saúde, tenha entre 16 e 69 anos, precisa pesar no mínimo 50 quilos, não pode ter ingerido bebida alcoólica nem ter fumado até 2 horas antes da doação. E é preciso também estar alimentado e levar um documento de identidade com foto. Tá certo. A principal necessidade, então, é o sangue O negativo. E agora nós chegamos na hora do quadro do Direito de Família. Já estamos aqui com a advogada Cristina Giordani, que hoje vai falar sobre inventário e vai também esclarecer, né, algumas dúvidas aí que nós sempre recebemos dos telespectadores. Envia a sua também, estamos ao vivo aí, RDC TV Digital no Facebook, coloca ali a tua dúvida ou o teu comentário a respeito desse assunto, ou então no nosso WhatsApp, no número que vai aparecer aí na sua tela. Mande aqui a sua pergunta para a Cristina. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, Lilian. E esse assunto, Cristina, sempre gera dúvidas, né? Sim, é assim, Lilian, o que acontece, né? Às vezes as pessoas pensam que o ente querido faleceu, vamos deixar para lá. Mas assim, havendo patrimônio, e isso pode ser tanto bens imóveis quanto contas bancárias, aplicações, eu já vi, já existiu circunstâncias no escritório de ser um grande patrimônio, mas todo em formato de depósitos, de valores em bancos, né? E para tudo isso é necessário a existência desse processo, porque as pessoas precisam fazer a liberação desses valores. Porque o que acontece? Quando alguém falece com a morte, todo o patrimônio acaba ficando imobilizado, né? Então, é necessário fazer o procedimento. Existe até uma previsão legal de prazo para ingresso do inventário, mas, na verdade, não existe uma punição. Então, o que precisa? Uma organização para que as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio, para que as pessoas possam vender o patrimônio que restou, porque nada disso será possível sem a abertura do inventário, né? Pois é que também gera muita confusão, né? Porque acabam, às vezes, adiando a tomada de decisão, né? Por conta ali da dor da perda, e muita gente não quer lidar com isso, né? E também outros acabam dividindo os bens por conta própria, né, e sem fazer tudo legalmente, né, como deve ser feito. É que a divisão por conta própria, na verdade, ela não é possível, né? Ela precisa realmente de um procedimento que tanto pode ser judicial quanto extrajudicial, mas o procedimento sempre vai ser necessário para a distribuição de bens, né? Mesmo que a pessoa seja só um herdeiro, mesmo assim é necessário, né? Porque existe uma troca. O beneficiário é outra pessoa, então realmente é necessário que haja essa substituição de propriedade, né? Bom, vamos explicar então na prática exatamente como abrir um inventário. Então, olha só, existem 2 formatos, tá, Lilian? Um deles é o judicial. Tá? Então, quando existem menores envolvidos, quando existe discussão sobre o patrimônio
ou quando existe um testamento, tá? Nessas circunstâncias, ou também é uma situação a ser conversada com o procurador, que vai conduzir o processo, em certas circunstâncias, quando a pessoa precisa o abrigo da assistência judiciária gratuita. Ela não impede o pagamento dos impostos de transferência de patrimônio, mas ela acaba gerando, nessa circunstância, a gente consegue postergar pagamento, fazer a venda de um bem para que possa ajudar nessas... Então, tudo isso é preciso que o cliente procure o advogado, tenha uma conversa franca com ele para estabelecer qual o melhor formato. Mas, então, se eu não tiver menores, não tiver um testamento e os herdeiros se entendem sobre a distribuição do patrimônio, é possível fazer isso via cartório, tá? Isto é muito mais rápido, mas tem um custo que em algumas circunstâncias pode ser um pouquinho maior, tá? Mas é não existe uma diferença tão grande, mas claro, a pessoa precisa já iniciar pagando as custas de cartório para a movimentação dos primeiros atos, né? E, em média, qual o valor, assim, para a gente ter uma ideia? Tem uma média? Normalmente se consulta, né, quando existe a opção, então, pela via do cartório, a gente entra em contato, verifica ali todas as despesas e já passa para o cliente. Existe uma forma de fazer essa verificação, né? E existe o imposto de transmissão, que o ITCD, que é o nome do imposto, ele vai ser pago tanto na via judicial quanto na via cartorária, nos dois formatos, tá? E ele pode fazer uma variação de 3% a 6%. E daí é uma conta que quanto maior o patrimônio, mais elevada é essa porcentagem. Certo. Um parente... Tem uma pergunta, tá? Um parente deixou muitas dívidas e não deixou patrimônio. Essas dívidas passam para os herdeiros? Assim, se existe patrimônio, vai ficar limitado até o valor do patrimônio que esta pessoa deixou. Mas ninguém herda dívidas por si só. Tá? Então, se alguém faleceu e só tinha dívidas e não tinha patrimônio, Sim, não bem possível, né? não podem os herdeiros responder, né? Aí não, isso não acontece. E eu acho que é comum, né, Cristina? Não sei se tu acompanha esse tipo de casos com frequência. Assim, normalmente, porque o que acontece? Quando a pessoa busca o advogado para fazer a abertura do inventário, é porque existe patrimônio, né? Porque existe alguma coisa a ser partilhada. Então, essa dúvida é frequente, mas, na verdade, a busca pelo advogado é quando realmente precisa haver uma partilha, né? Qual é acho que tu já citaste aí a diferença entre inventário judicial e extrajudicial, né? E também aqui a Luana pergunta, a pessoa que possui herdeiros pode fazer testamento de todo o patrimônio? Não, assim, o testamento é uma ferramenta fantástica, porque eu já tive circunstâncias, Liliane, de clientes no escritório, se hoje é comum, que não têm filhos, então não têm os herdeiros necessários. Então, gostariam de beneficiar um sobrinho, ou gostariam de beneficiar uma pessoa especificamente. Então, o testamento é um mecanismo muito interessante, fácil, né? Não causa nenhum tipo de bloqueio de patrimônio e é uma ferramenta bastante utilizada quando eu preciso beneficiar alguém. Agora, se eu tiver herdeiros necessários, se eu tiver pessoas elencadas lá no código que são herdeiros, o todo não é possível. É possível uma fração, tá? Que normalmente é em torno de até 50% do patrimônio disponível. Até a metade do patrimônio. Então o todo nunca é possível havendo os herdeiros necessários. Né? Certo. Tá ótimo. Mais uma vez, então, contamos com o quadro aqui da advogada Cristina Giordani, que é toda sexta-feira e você pode sempre enviar a sua pergunta aí pelas nossas plataformas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Igualmente. Até semana que vem. Até. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais notícias para você. Vá participando aí pelo Facebook, onde nós estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira e a gente quer saber o que temos de novidades para o esporte agora para esse final de semana. E o João Batista Filho já traz tudo aqui para a gente sobre a dupla Grenal.
Muito bom dia, JB. Tudo bem? Bom dia, grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E eu já começo direto indo para o CT Parque Gigante. A gente já vai falar da vitória do Grêmio. Foi uma baita de uma vitória, maiúscula, 4-0. Mas tem treinamento no Internacional nesta manhã e o repórter Guilherme Paz está acompanhando as últimas do Colorado. Fala, Gui. Tudo bem, pessoal? Pois é, o Internacional, que já tinha se reapresentado na tarde de ontem, depois do empate contra o Veranópolis na última quarta-feira, treinou hoje pela manhã. Os reservas, os jogadores da base e os alternativos de Oderhelma fizeram um trabalho separado com os titulares. Os titulares que ontem fizeram regenerativo e hoje, boa parte da manhã, ficaram na academia. Agora, no final da manhã, quando vieram ao campo, deram umas voltas no campo, fizeram um trabalho de bobinha. O meio-campista Juan Alano, que já atuou esse ano pelo Campeonato Gaúcho, foi emprestado para o Curitiba. Ele que está sendo envolvido em uma troca por Guilherme Parede. O Internacional tinha que ceder mais um jogador, já que Gabriel Dias se recusou a ir lá. E a boa notícia do treinamento foi que o atacante William Potker, que sofreu uma fratura no nariz, passou por um procedimento de correção e já está no treinamento usando aquela máscara, aquela proteção especial. Neilton deve ser o substituto no próximo jogo contra o Brasil de Pelotas. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Valeu, Gui. Potker voltando, mas o Neilton não terá, aliás, vai ser o substituto na ponta, né? Não terá tempo para o William Potker ser o titular do Internacional já contra o Brasil de Pelotas. Acho até que o Inter ganha em qualidade. O Neilton é um cara mais habilidoso, mais rápido do que o Potker, que tem mais força física, tem mais tamanho, mas isso não tem se traduzido em bons jogos para o Inter nesse começo de temporada. Olha só, ontem o Nico Lopes deu uma entrevista bastante interessante. A gente rodou aqui, principalmente no Dois Toques com o Cadu Oliveira, trazendo a repercussão também no Jornal da Noite, o Nico dizendo o seguinte, que ele até pode jogar na ponta, como está jogando, ponta direita, ponta esquerda, se sente bem por ali, mas que todo mundo sabe que é óbvio que ele joga melhor atrás do centroavante. Quando eu falo atrás do centroavante, tem o cara, o 9, o camisa 9, o fixo, ou como o Inter jogar, talvez o Rafael Sobis, o Trellis, e aí atrás dele fica o Nico Lopes chegando como um cara surpresa, centralizado, não tanto pelas pontas e mais perto do gol. É assim que o Nico Lopes joga. E é por isso que eu faço essa conjectura. Eu não entendo o porquê. O Odair tem muito crédito pelo que fez em 2018, mas se ele encontrou tantas soluções como Rodrigo Dourado voltando a jogar bola, um sistema defensivo maravilhoso, com Lomba sendo escolhido o melhor goleiro do brasileiro pela CBF, Moledo, Cuesta, o próprio D'Alessandro entrando no final e dando conta do recado, o Patrick, um terceiro volante que chegava na área que poucas pessoas imaginavam que pudesse ser, e o próprio Nico Lopes acertando a posição. O porquê o Odair Helman está mudando? Não entendi. Fica a dúvida. Agora há pouco teve a entrevista do Dourado, ele pediu para a torcida confiar que as coisas darão certo, mas infelizmente a dúvida não é pelo resultado do Gauchão, é pelas más atuações, é isso que preocupa porque tem Libertadores lá na frente. Bom, quem venceu, como venceu, goleou foi o Grêmio. E o repórter Pedro Oliveira nos traz todas as informações desse jogo que foi Grêmio e São Luís. Diante de 10 mil pessoas, o Grêmio jogou contra o São Luís para fechar a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Logo aos 17 minutos de jogo, Everton marcou para o tricolor e abriu o placar. Já no segundo tempo, o tricolor aumentou a vantagem com o Marinho, que marcou neste belo chute de fora da área. 2-0 não era suficiente para o tricolor. No chute de Jael, a bola bateu no braço do defensor do São Luís e o juiz marcou pênalti. Lua cobrou para fazer Grêmio 3-0. Já aos 36 minutos de partida, o estreante Walter Montoya marcou e sacramentou a goleada. Final de jogo, Grêmio 4, São Luís 0. Nos últimos 2 anos, o Grêmio foi muito elogiado pela imprensa toda do Brasil e a gente trabalha para isso. A gente trabalha para jogarmos bem e ganharmos. Entre jogar bem e ganhar o jogo, eu prefiro às vezes jogar mal, que nem todo dia o time está no dia deles, mas o importante é o resultado. Mas o Grêmio consegue unir essas duas coisas, jogar bem, apresentar um futebol bonito. Então, uma coisa leva a outra. Quando as coisas andam direitinho no vestiário, pode ter certeza que as coisas vão andar direitinho dentro do campo. Então, a gente sempre procura dar o máximo de tranquilidade. Presidente, diretoria, eles não deixam faltar nada para os jogadores. E aí é que está. Se não falta nada, nós temos todas as condições e toda a liberdade de cobrarmos do grupo para que eles possam chegar dentro do campo e se entregarem. E nesses 2 anos e pouco, é isso que vem acontecendo no Grêmio.
Com a vitória, o Grêmio se isola na primeira colocação do Campeonato Gaúcho com 10 pontos, 3 de diferença do segundo colocado, o Caxias, quem o tricolor enfrenta no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no Estádio Centenário. Essa vitória do Grêmio passou por 3 fatores, na realidade 3 jogadores para ficar melhor, né? O primeiro, o melhor em campo, foi Marinho, e é incrível a diferença dele do ano passado para esse ano, muito mais agudo, muito mais participativo. O Renato chamou ele e disse, olha, tu tem força, tem velocidade, tu tem habilidade e o chute longo. Muitos jogadores sobrevivem da velocidade e do chute, por exemplo, de 2 valências. O Marinho tem 4, ele dribla, que entra na habilidade, ele é muito forte fisicamente, é aquele cara que não é forte, que eu digo assim, tem força física de ir, voltar, é muito vigoroso, até porque tem 28 anos e tem mais o que fazer isso. Ou seja, ele tem todas as habilidades, resta ser inteligente, colocá-las em prática. E o Marinho está colocando, por isso mudou, é um outro jogador. O segundo, Luan. Cara, o Luan, aos 40 do segundo tempo, estava marcando no campo de defesa e roubou uma bola para sair jogando e distribuindo o jogo do Grêmio. Ele não tem que ser um marcador, eu não sou aqueles técnicos malucos que querem que o cara vá lá atrás a todo tempo para marcar. Não, mas quando o Luan faz isso, ele dá um sinal. Ele me mostra, olha, eu tô querendo, eu tô afim, eu quero participar. O 2018 foi muito ruim, mas o 2019 tem tudo para ser diferente pro Luan. Por fim, o Maicon, que para mim é a terceira figura, o terceiro protagonista desta vitória tricolor. Ele é o cara que joga futsal na grama. O Douglas foi perfeito ao diagnosticar isso. Ele consegue ter sabe aquela habilidade de tocar, achar espaços, coordenar o time, organizar o Grêmio. Ele é um coordenador de jogadas lá atrás, um pouquinho mais recuado. Então esses 3 caras merecem um destaque aqui no nosso espaço. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Um ótimo final de semana para você. Na segunda-feira de volta com mais informações. Eu vou fazer um link aqui para a nossa próxima entrevista, né? Porque já que estamos falando aí de futebol, já estamos aqui no estúdio com aquele ator que vem aqui no programa, você lembra? O Rafael Albuquerque, que interpretou o Fernandão, o ídolo do Internacional, no teatro. Ele já está aqui com a gente para falar de uma outra peça que está há 17 anos em cartaz. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai enviando a tua pergunta. Rio Grande Movimento está de volta, lembrando que estamos ao vivo ali no Facebook, RDC TV Digital. Coloca ali a tua pergunta, a gente vai falar de teatro agora, uma das atrações aí que já temos para esse final de semana e para a semana que vem, dentro do Porto Verão Alegre, que é uma peça que está nada menos do que 17 anos em cartaz, completa nesse ano aqui no Rio Grande do Sul. Recebemos, então, um dos atores da peça, que já está aí há alguns anos, né? Que é a peça Manual Prático da Mulher Moderna, ator Rafael Albuquerque. Olá, bem-vindo novamente aqui no programa. Obrigado pelo convite. É uma honra. Bom, Rafael, 17 anos, então, já agora. Tu já está aí há um bom tempo, né, dentro dessa montagem aí, que temos muito orgulho de dizer que é nossa, né, e que é conhecida em todo o país. E 17 anos, mas que permanece atual, assim. Então, é um texto que fala sobre a dificuldade, né, dessa exigência da mulher moderna, né, de ser mãe, de ser uma boa profissional, de ser uma boa esposa, de estar sempre arrumada e como a mulher se cobra muito disso e a sociedade, né? Uma sociedade machista ainda que a gente vive e que cobra que a mulher seja sempre perfeita, né? Multifunções. Multifunções. Então, e a gente faz uma grande diversão, assim, onde as três atrizes montam como se fosse um workshop para a mulher moderna, né? E aí o Alex, o personagem masculino, entra para fazer algumas esquetes junto com elas para mostrar, dando dicas de como se portar perante diversas situações no cotidiano. O Alex, que é tu, né? O Alex sou eu, aí tem a Mari Delpino, a Carla Elgert e a Nina Ike, que são as 3 doutoras. E aí a gente vai revezando, assim, é uma peça muito dinâmica, passa muito rápido, assim, e um humor bem que as pessoas se identificam, assim. Acho que esse é um dos grandes segredos da peça. Um texto que é muito bom, muito bem escrito, e a identificação que a plateia tem quando assiste a peça. É um elenco enxuto, mas que faz vários personagens ali, várias situações, né? Um elenco pequenininho, mas que tem que se virar ali.
Então as meninas têm que botar aquela postura de psicóloga ali que elas são, né, de doutoras, dando o workshop, dando aquela palestra, mas elas também fazem o papel da mãe ali que está em cena, ou da filha, ou da aluna da academia, ou da menina que vai no salão de beleza. Então elas se dividem entre várias funções. É para combinar, né, assim como a peça, elas também se dividem em vários papéis. E também a gente sabe que o texto é da Patsi Secato, né, que segue na direção até hoje também do espetáculo. Isso, o texto conta, a Patsi fez a roteirização final, mas também com os escritos da Chica Campanha, da Márcia Olson e da Patrícia Sosso. Então elas deram uma contribuição muito grande para esse texto lá no início, e a Patsi roteirizou tudo, e esse texto que a gente faz até hoje, com algumas pequenas atualizações, né? Algumas pequenas piadas. Teve algumas mudanças, mas pouca coisa. Teve pouca coisa, assim, mas o grosso segue o mesmo, mas algumas coisinhas, porque o mundo, né, essa coisa de internet, WhatsApp, celular, então a gente acha legal botar também, justamente para as pessoas também se identificarem com isso. Se identificarem mais. Bom, eu acho engraçado ali que na descrição da peça, como aparece ali na peça, né, que tem esses vários papéis que a mulher exerce, de mãe, de esposa, de profissional e magra. Magra. Como assim? Como é que isso aparece na peça? É uma grande crítica, na verdade, né, essas revistas que vendem, né, para as mulheres, e que sempre tem ali, fique magra em 10 dias, fique magra em tantos meses, não sei o quê. Então, essa exigência estética, né, essa coisa que se exige da mulher, né? Então a gente brinca com isso, é uma grande crítica, na verdade, que a peça faz. Então, na verdade, a gente tem que ser feliz com o corpo que a gente tem, né? Então, essa coisa, mas parece que as revistas vendem isso, né? De uma maneira incessante, assim. Então, parece que tu só é uma mulher feliz, uma boa profissional, mas tu tem que estar com o corpo em dia. Então, na verdade, a gente pega isso, né, esse ensinamento, entre aspas, das revistas, e faz disso uma grande piada, e a gente dá risada disso junto com a plateia. Certo. E a outra questão que aparece também é a sexualidade, né? De uma forma bem humorada também de uma forma bem humorada, Porque tem uma exigência também para a mulher nesse sentido. A gente fala de algumas piadas assim do relógio biológico também, né? Aquela coisa que a mulher tem que ser mãe até tal idade. Ou então que a mulher tem que casar com tal perfil. Ou a mulher tem que ser... ter tempo também para a vida sexual com todas as funções que ela exerce. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sou pai de uma menina há 2 anos e 4 meses, assim, e eu vejo, eu faço o meu papel dentro de casa. Eu e minha mulher somos iguais na criação da nossa filha. Que bom. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que as pessoas exigem mais dela do que de mim para cuidar da criança, né? Claro. E isso tudo tá enraizado na nossa sociedade, né? Então isso a gente critica também na peça, né? Por que só da mulher que se exige isso, né? Então tem uma das cenas que a atriz chega toda descabelada, né? Toda mal vestida e tal, e ainda tem que cuidar da criança, e o vagabundo do teu pai tá lá dormindo, né? Então, essa coisa assim que a gente brinca. Situações corriqueiras mesmo, total, que a gente super corriqueiras. Se identifica. Eu queria também que tu fizesse o convite aí para os homens. Por que os homens têm que assistir esse espetáculo? Porque o público masculino é bastante grande, né, nesse espetáculo. Muito, vai dividido, vai homens e mulheres dividido, assim. E eu acho que os homens é necessário para ir para também se enxergar e talvez fazer uma autocrítica, sabe? Se enxergar e de repente eu posso ajudar mais em casa. Ou a gente faz uma cena onde o chefe assedia a funcionária. De repente, sabe, um estalo assim, eu acho que eu já fiz isso em algum certo momento, mesmo que seja de uma maneira sutil. Às vezes para ele é uma brincadeira, mas para a mulher é uma invasão. Então acho que fica essa informação importante, assim, talvez por isso tenha tanto interesse do público masculino, por curiosidade também, por curiosidade, e porque eles vão rir muito, com certeza. Eu me divirto até hoje fazendo a peça. Vamos fazer o convite rapidinho, então. Domingo em Canoas, aonde? Isso, no Sesc Canoas, 8 horas. E dia 5, 6 e 7, aqui no Teatro Santa Casa, em Porto Alegre, às 9 horas. No Porto Verão Alegre. Isso. Sucesso para vocês. Obrigado para todos nós. E vida mais longa ainda ao espetáculo. Amém.
O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira a gente volta ao meio-dia. Até lá.